Olá, começa agora mais um Educador Entrevista e o programa hoje está repleto aí de assuntos de interesse de todos nós, tá certo? Ao final do programa nós vamos falar a respeito da Justiça Eleitoral e do cadastro da biometria fundamental para as eleições a partir de agora. Também vamos conversar com a Masterchef, tá certo? Com a Ana Luísa, que vai participar aí do nosso Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro na sua 26ª edição, trazendo um pouquinho dos seus dotes culinários para a nossa tradicional festa. E agora, abrindo o programa, nós vamos falar um pouquinho a respeito de inclusão. Nós estamos aí no Setembro Verde, falando um pouco a respeito da informação a respeito desse tema, na companhia aqui da Camila, que é coordenadora do Centro Áureo. Camila, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E também com a Carolina, que é presidente da Comissão da OAB de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? E bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Bom, Carolina, a gente percebe que hoje o país tem uma legislação avançadíssima com relação a direitos, mas existe ainda um grande desconhecimento e a atuação de se fazer cumprir essa legislação. Exatamente. Hoje nós temos uma gama de normas, né, que protegem o direito das pessoas com deficiência, só que a gente vê uma dificuldade na fiscalização e na aplicabilidade das normas que existem, né? Inclusive, a inclusão do deficiente no mercado de trabalho é um exemplo disso, porque nós vemos aí uma lei que fala em inserção e uma lei que fala em cotas, né, numa parte de cumprimento de uma obrigação mediante porcentagem de inclusão. E, de repente, não precisaria ser dessa forma, não precisaria ter uma legislação protegendo os portadores de qualquer deficiência, seja ela física, mental, auditiva, visual, qualquer uma dessas. Se a consciência das pessoas e da sociedade como um todo visse a capacidade dessas pessoas para atuar no mercado de trabalho. Perfeito. E de fato, né, temos isso, né, Camila, uma questão muito distante ainda da compreensão de algumas empresas, dos mecanismos de mercado de trabalho, não só da importância dessa inserção, mas como nós temos profissionais que, apesar de alguma deficiência, são extremamente qualificados, extremamente capazes para exercer as funções. Eu acho que existem 2 ou 4 questões. As 2 primeiras é a diferença entre inserção e inclusão. O que a gente vê para o cumprimento da lei de cotas, por exemplo, algumas pessoas, enquanto empregadores, estão preocupados em inserir pessoas com a intenção de cumprir essa lei e não explorar as capacidades, as potencialidades, as habilidades. E a outra questão é o discurso da falta de capacitação das pessoas com deficiência. Na verdade, como a Carol já levantou, a gente tem vários tipos de deficiências e a gente tem na lei algumas restrições, alguns tipos de deficiência que entram ou não para o cumprimento da lei. O nosso discurso, a nossa luta tem que ser para que, primeiro, a inclusão seja efetiva. Então, não vou colocar uma pessoa para trabalhar, para cumprir a lei. Sim, vou fazer todo o processo de empregar alguém independente dele ter deficiência. E a outra coisa é acreditar na potencialidade, apesar da falta, por exemplo, de qualificação. A gente teve um discurso outro dia numa reunião nossa da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, que foi assim: se eu, sem deficiência, entrei para trabalhar, sem experiência, e pelo próprio empregador foi me dada a oportunidade de crescer, por que é exigido que a pessoa com deficiência já tenha uma certa qualificação? E o discurso se ele não tem qualificação, eu não tenho como incluí-lo, eu não tenho como inseri-lo. Não, os discursos realmente eu acho que estão um pouco primários, perto da realidade que a gente vive. A gente tem pessoas com deficiência sem qualificação formal, mas com capacidades e precisando até de apoio dos próprios empregadores para serem melhor qualificados, já incluídos efetivamente no mercado de trabalho.
na verdade, o grande objetivo do Centro de Formação e Qualificação Profissional Áureo, que há bastante tempo a gente busca isso. Eu estive fora da coordenação por um tempo, estou voltando, e a nossa preocupação é isso, é buscar os empregadores para que eles se sensibilizem para a necessidade de qualificar pessoas, com e sem deficiência, da mesma maneira, para que haja no discurso e na prática o processo de inclusão já acontecendo sempre, o tempo inteiro. Falando a respeito de vagas de disposição de trabalho, muitas vezes a gente acaba ficando aí distante dos dados, né? E para isso o PAT está abrindo inscrições. Aqui em Batatais, nós tivemos uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego e foi levantado os dados em que nós temos 11 empresas no município de Batatais, que estão dentro das condicionalidades da lei de cotas, né? Dessas 11 empresas, apenas 2 cumprem as cotas e as quantidades necessárias previstas em lei. Nós temos aí 9 empresas com vagas em aberto, né? O total de vagas que Batatais deveria ter preenchidas são 434. Hoje nós temos 69 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dessa análise dos dados fornecidos, a gente conseguiu chegar na conclusão de que o município de Batatais precisa iniciar uma ação para cadastrar as pessoas que são candidatas a essas vagas e cadastrar as vagas que estão disponíveis, né, para a gente saber quais as profissões, quem pode atuar em cada vaga, tem as limitações de cada deficiência que devem ser respeitadas, né. Em parceria com o posto de atendimento do trabalhador, nós chegamos a uma ação efetiva, né, que é a de cadastramento tanto das vagas quanto dos candidatos. E esse trabalho já está disponível para as pessoas que tiverem interesse procurar lá no SIAC, né, na Praça Matriz ali, o posto de atendimento ao trabalhador com RG, CPF, carteira de trabalho, o PIS e o laudo médico da deficiência que ela tenha, né? Para que ela possa já ser cadastrada e com essas informações o PAT vai começar a intermediar a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Perfeito. E é fundamental ter esses dados, né? Porque muitas vezes se tem esse distanciamento até para a cobrança da legislação, né, Camille? Porque muitas vezes a empresa fala assim, mas eu não tenho procura, eu não tenho ninguém que tenha perfil, e aí fica esse distanciamento. E essa constatação que a doutora Carolina comentou, a gente fez assim, com vários atores, inclusive do serviço público também. Nós não temos no município de Batatais o número de pessoas com deficiência. Então, nós não sabemos quem são essas pessoas. Nós temos também uma situação que é pessoas com deficiência que não se consideram capazes de concorrer a uma vaga, então, que não se cadastram, por exemplo, numa situação dessa, do PAT estar abrindo um espaço, poder ter esse cadastro sendo feito e as pessoas não se consideram aptas, ou as famílias até não se consideram aptas para fazer esse registro, para procurar essa vaga de emprego e para outras coisas também. Porque, por exemplo, no Centro Áureo, a gente traz cursos de formação, mas a gente tem uma situação de pessoas que recebem benefícios ou têm outras formas de renda. Então, essas pessoas, muitas vezes, não têm o real interesse, ou não foi despertado o interesse, ou às vezes até também não têm muitas habilidades para o mercado formal. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham capacidades para desempenhar alguma atividade que gere renda. Então, a gente está falando de uma realidade do brasileiro hoje, de buscar formas de geração de renda no mercado informal. E isso existe e existem várias formas. A gente tem trabalhado isso, não só com as pessoas com deficiência intelectual lá na PAI, mas com a própria comunidade, com a própria família e tal. Para quê? Para que entendam, assim,
existe, então, a necessidade de saber quem são essas pessoas com deficiência, que nós não sabemos, e elas também não sabem. Existem as habilidades que estão perdidas, precisam ser melhor qualificadas. E existem vagas que precisam ser cumpridas não só pela lei, mas porque a gente precisa gerar emprego e precisa gerar renda para o município. Então, essas conversas a gente está tendo na comissão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A gente vai ter uma audiência pública, né, finalizando o Setembro Verde na Câmara Municipal, para expor algumas dessas questões. E a gente quer, principalmente, a participação ativa das pessoas com deficiência e dos empregadores, porque essa é uma fala do PAT também. Existem vagas e muitas vezes essas vagas não são anunciadas. E não só do PAT, mas a Associação Comercial também já trouxe esse dado, que os atores todos não estão conversando. Então, existem as instituições e os serviços querendo fazer a defesa ou querendo fazer o cumprimento da legislação. Existem as pessoas com deficiência e existem os empregadores. E essas pessoas todas não conversam. Então, a gente está buscando que essas conversas aconteçam, que haja esse cadastro, tanto das vagas quanto das pessoas, e que a gente possa buscar os cursos para qualificação, para que essas pessoas sejam cada vez melhor inseridas e buscando a inclusão efetiva delas no mundo social, na sociedade como qualquer outra pessoa. Daí a importância desse cadastro no PAT, né? Então, para você aí que está fora do mercado, né, e que quer entrar nesse mercado de trabalho, né, não importa qual deficiência possua, entre em contato com o PAT, faça esse cadastramento, né, porque aí, de fato, a cidade passa a ter um mapeamento, porque também tem uma questão, né, a legislação ela é nacional, então ela trabalha com uma média do país, né? Então, a gente conseguir fazer esse cadastro para ter a real dimensão dessa questão na cidade, auxilia muito aí em projetar o futuro, em planejar, em desenvolver as várias ações que são necessárias no segmento, e mais do que isso, a ter uma cidade mais produtiva, mais inclusiva, né, que é realmente o que a gente deseja. Não importa só o trabalho magnífico que a PAI realiza, não importa só todas as instituições que trabalham junto aí ao setor, o que importa é que a gente tenha, de fato, todo esse mapeamento e o compromisso de toda a sociedade nesse sentido. Sim. Né? Na verdade, é o que a gente espera, né? Toda vez que a gente começa um discurso, essa coisa do Setembro Verde vem para reforçar esse discurso que a gente tem o ano todo e todos os anos. A inclusão efetiva acontece com a participação de todos, e uma participação ativa. E essa participação acontece quando há a sensibilização de um número maior possível de pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas estejam sensibilizadas e aí que fiquem sempre participantes ativamente desse processo que é necessário para qualquer um, né, Luciano? Não só para a pessoa com uma deficiência diagnosticada, mas que todos estejam incluídos no que se é oferecido para todos. Perfeito. Quero agradecer a presença aqui, Camille, deixar o programa sempre à disposição. Tenho certeza que o Setembro Verde vai gerar uma mudança fundamental nessas relações na cidade, e a gente está sempre de portas abertas para tratar do tema. Eu que agradeço mais uma vez. Como eu disse no início, é um prazer estar aqui. A gente quer poder voltar, então eu já agradeço essa porta aberta, e a gente coloca o Centro Áureo à disposição, através da PAI, as pessoas podem nos procurar. A gente está se organizando para trazer cursos, como sempre fizemos, e queremos ser procurados para conversar sobre esse assunto sempre que quiserem. Perfeito. Carolina, agradeço a presença aqui com a gente. O programa está de portas abertas aí à disposição, né, de todas as comissões da OAB, sempre, né, parcerizando aqui com a gente e levando essas informações fundamentais para a nossa população. Eu também agradeço a oportunidade de poder falar desse assunto aqui, que é tão importante, tanto para nós, mas também para a sociedade, né? Para as pessoas com deficiência, para os empregadores, para as instituições de atendimento aqui do município, né? Para a criação de ações públicas que possam ajudar também a inclusão dessas pessoas na sociedade. E, mais uma vez, reforçar o convite para que as pessoas que querem trabalhar, que têm alguma deficiência, ou que não tenham também, procure o posto de atendimento do trabalhador, que façam o seu cadastro junto às meninas lá do PAT, e que isso a gente possa movimentar a nossa cidade e possa melhorar a nossa qualidade de vida aqui, né?
Perfeito. Bom, nós vamos para o intervalinho e na sequência, né, o tema é gastronomia, com a Masterchef, com a Ana Luísa aqui no programa. Não sai daí. De volta com o Educador em Entrevista, terceiro bloco, eu recebo agora aqui a Ana Luísa. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. Ana, vamos falar um pouquinho de você aí, né? Como é que surgiu o interesse pela culinária, pela gastronomia? Esse interesse nasceu comigo, eu acho. É uma coisa que vem de infância mesmo. Eu vivi na Barra da Saia da minha avó, rodeando o fogão. Na fazenda também rodeava o fogão a lenha. A cozinha sempre foi meu lugar preferido da casa. Isso em Minas? Isso em Minas. E Minas é cozinha, né? Minas é cozinha, é o coração da casa. Sem sombra de dúvida. Mas aí aprendendo isso com a família, na rotina de cozinha da família. Na verdade, essa experiência, eu sempre tentei me inserir, mas fui barrada. Aí tive uma primeira aula na escola, quando eu tinha uns 8 anos, eu aprendi a fazer um pãozinho e cheguei em casa super empolgada. E a minha avó me deu passe livre para fazer o pão, fiz pão uma semana inteira para a vizinhança toda e nunca mais parei de cozinhar. E estou até hoje. E que gerou uma polêmica depois com você no Masterchef, falar assim, não, ela já era profissional, ela não era amadora. Isso foi crueldade. Era uma mentira, eu nunca trabalhei, eu era estudante antes do programa. Eu cursava o curso de zootecnia, é uma faculdade integral. Eu estudava das 8 às 5, então o tempo que me sobrava eu ficava em casa, ia para academia, enfim, fazia minhas tarefas de casa, normal, nunca trabalhei. Trabalhei já em Belo Horizonte como vendedora só, mas na área gastronômica nunca. E da onde surgiu a questão? Programa? De falar, olha, ela era profissional já, você sabe ou não? Foi um boato? Foi um boato que surgiu mesmo, surgiu logo depois que eu ganhei 3 provas seguidas no programa. Talvez isso tenha despertado uma certa pulguinha atrás da orelha de alguns competidores, enfim. Mas, bola para frente. Aí, em verdade, não prosperou, né? Sem dúvida. E, de certa forma, assim, como é que foi se inscrever no programa, né? Quando é que deu clique? Você já acompanhava o programa, assistia? Já. Esse clique me deu, eu queria mudar de vida, queria me inserir no mundo da gastronomia. O curso de gastronomia é um curso muito caro quando não é público, né? Numa instituição privada, eu não tinha condição de bancar isso e eu estudava numa instituição pública. O curso de zootecnia que eu fazia era numa instituição pública. Então, eu precisava de alguma coisa para mudar a minha vida e eu queria trabalhar com gastronomia. Queria vender marmita, mas eu precisava que as pessoas me conhecessem. Então, vi no programa a oportunidade de uma visibilidade e para testar mesmo, mostrar para minha família, para mim mesmo, testar meu nível de conhecimento gastronômico, enfim, deu certo. E aí foi aquela coisa da família inteira, tias, parentes ligando e falando assim, aquela receita que a gente fazia. Aproveitei muita receita de família. Aliás, todo o meu histórico de receitas é familiar. Minha base culinária toda é de família, toda a minha essência. É o famoso profissionalismo doméstico. Né? Aí nisso sim ela podia ser acusada como participando do programa. Ana, dentro do Masterchef, né, com essa loucura que deve ser de rotina, de gravações, de ações, como é que era a história, essa pergunta aqui da Rafaela, do tempo do prato? Era aquilo mesmo. 1 hora é 1 hora, 1h10 é 1h10, 40 minutos são 40 minutos. Não tem nem um segundo a mais. Porque quando a gente cozinha em casa, tem aquela coisa assim, né? O tempo do prato é o tempo do prato. Né? É o seu tempo, né? Na verdade, a gente fazia porções muito pequenas, né? A gente precisava montar 2 pratos. Então, a gente não fazia uma panelada de arroz, uma panelada de feijão. Então, isso facilita muito na questão tempo. Você tem que ser inteligente, não adianta você querer fazer um prato que gasta 2 horas no processo de preparação, se você tem 40 minutos para preparar. Isso é burrice. Sem dúvida. E tem muita gente que roda nesse sentido, né? Porque tem gente que tem mão para cozinha, mas para cozinhar para muita gente. Você tem que ser estratégico, né? Pensar num preparo fácil,
rápido, cronometrar, fazer um plano de estratégia de ataque durante o tempo que você tem, estar sempre de olho no relógio e não perder o foco hora nenhuma. Tem que olhar relógio, preparo, tempo, relógio, preparo, e ali você controlar o seu tempo para conseguir entregar os pratos até o limite do tempo. E o que foi mais desafiador para você, que você acha? A questão do tempo, a questão dos desafios, de trabalhar com produtos que você não tinha tanto conhecimento? Eu acho o conjunto em todo, né? Tanto o tempo, que para mim também foi um desafio enorme, porque eu nunca tinha cozinhado assim com tempo para entrega. E também teve produtos, por exemplo, o ouriço do mar, eu nunca tinha nem visto. Foi a primeira vez que eu comi e imediatamente eu tive que prepará-lo. Então, foi muito difícil para mim isso. Um sabor que eu não sabia com o que combinava, o que servir, não sabia. Mas esse também é a graça do programa, de ter um desafio. E a sua porção de sorte aí que tem também, né? Porque às vezes você cai com uma coisa exótica, mas que você já domina. Exatamente. Né? Tinha gente que dominava. Exatamente. Né? Se fosse uma farofinha de içá, até saía. Não sei o que é içá. Como mora em Minas e nunca fez farofa de içá? O que é içá? Formiga. Sabe aquelas formiguinhas? Eu não vou comer formiga assim. Vai comer formiga. Vamos dar uma gastronomia exótica com a Ana Luísa. É o próximo quadro do programa, inclusive. Não, tem chefes com Michelin brasileira que fazem formiga no seu restaurante. Tem menu degustação com formiga. Exatamente, muito bom. Uhum. Mas, pensando na nossa San Gennaro aí, né, culinária italiana, como é que era isso com você em casa? Porque a gente fala muito dessa coisa, né? Culinária paulista, mineira, mas o brasileiro é gastronomia mundial, né? Eu sou apaixonada pela culinária italiana, é uma gastronomia que eu estudo bastante e me dedico. Eu amo fazer massas, polenta, tudo que vem da Itália me fascina. E então, quando eu recebi o convite para a feira, eu fiquei lisonjeada, super empolgada. E nós temos uma questão, né, na San Gennaro nós discutimos muito isso, que é uma festa ítalo-brasileira, né, porque tem também muita coisa no Brasil que a gente fala assim, a culinária italiana, e que não é, né, é dos italianos que vieram para o Brasil e que adaptaram, né, a caçarola, por exemplo, né, que é um pudim de pão, né. Você pergunta para qualquer italiano a respeito de caçarola italiana, eles vão fazer uma cara de que, né, que é isso, né, é porque só tem aqui. Uhum. Sim. Na verdade, tudo se adapta também. Né? Mesma coisa eu pegar um restaurante brasileiro fora do país. Não é a mesma feijoada que a gente come aqui. No máximo, vai ter um refrigerante que vende aqui. Mas a proposta é levar um pouco de tradição, né? Alguns ingredientes que chave, mas que se adapte ao paladar de um outro povo. E a gente tenta trazer um pouco das características da Itália, adaptando ao paladar, mas tentando manter um pouco da tradição. Perfeito. E na San Gennaro, 5 pratos? 5 pratos hoje. Vamos fazer um cardápio extenso, mas bem especial. Eu moro no Sul, então tenho bastante contato com italianos lá. Montei o menu com uma rodada de 5 pratos, vai ser uma entrada, é uma bruschetta, de tomate confitado, gorgonzola e molho pesto. Os pratos principais vão ser 3. Uma polenta cremosa com ragu de carne e vinho tinto. Uma lasanha bolonhesa, na verdade ela tem 2 molhos, ela tem um molho branco e um molho bolonhesa. E um rondelli de espinafre com requeijão de Barra. Trouxe um pouquinho de Minas para a nossa Itália. E de sobremesa, para encerrar, uma torta da nona. Perfeito. O que vai nessa torta da nona? É uma clássica torta de bolacha, molhadinha no café, lembra um pouco o tiramisu. Todo mundo vai colocar a mão na massa nessa aula? Não. Infelizmente, só eu vou colocar a mão na massa, mas eu vou estar ensinando. Vai ser uma aula show, né? É bastante gente, então não tem como todo mundo fazer. Mas eu vou estar ensinando direitinho, passo a passo das receitas. Vai dar para todo mundo aprender. E depois vai ter degustação de alguns dos pratos. E os pratos que não tiverem degustação, por exemplo, o rondelli,
a lasanha, eles estarão nas barracas à venda. Perfeito. Então, nada de mão na massa, mas boca na massa. Mas boca na massa, com certeza. Exatamente. Então, bom, para se inscrever, você tem que entrar no site do Claretiano, claretiano.edu.br/extensão/EAD, que é o ensino à distância, tá certo? E aí lá você vai achar aí a aula específica, né, desse curso e poder se inscrever para participar nessa noite aí da San Genaro, né, logo na abertura da festa, dessa aula show aí com muitas dicas gastronômicas da Ana. Ana, como é que tem sido a vida pós-Masterchef? Ai, tá muito corrido, graças a Deus, né? A gente tá cozinhando bastante, botando os projetos pessoais, profissionais para frente. A partir de agora, eu quero viver de gastronomia. Meu plano de usar o programa para viver da gastronomia deu certo. E agora é só trabalho, né? Trabalhar duramente até alcançar todos os objetivos e fazer novos objetivos e trabalhar de novo. E assim, muito trabalho. E muito, se Deus quiser. E muitas vezes as pessoas veem o programa, falam assim, e tem uma visão muito da questão de que normalmente as pessoas têm da questão artística, né? Olha, participou do programa de TV, já está rica, já está bem, já está colocada. Né? E esquece que é o dia a dia mesmo. Não adianta nada você ter participado do programa se a pessoa amanhã não provar do seu prato e não achar uma delícia. Exatamente. Não adianta nada mesmo, né? O Masterchef é uma porta que se abre, mas para você se manter no mercado, você tem que fazer um bom trabalho sempre. Um bom trabalho no programa para entrar é essencial e para ficar também, mas o resto da vida tem que ser um bom trabalho. Eu quero sempre dar o meu melhor e sempre apresentar o melhor prato possível para quem vai comer. Perfeito. E você tem participado disso, de aulas, de ações, pensa em montar um espaço próprio seu, como é que tem sido essa dinâmica? Um espaço ainda não me sinto preparada para isso. Mais à frente eu pretendo abrir uma linha de marmitas, mas isso no sul, que eu vou vir com uma linha de marmitas congeladas para micro-ondas, mas comidas de verdade, produtos orgânicos, é uma linha que vai girar semanalmente, cardápios rotativos semanalmente, 4 opções, e aí a pessoa tem várias opções para estar com a geladeira sempre carregada. Abastecida e com qualidade. Com qualidade. Porque também é um outro mito que a gente tem hoje, né? Que você só pode comer com praticidade, com agilidade, junk food. Não, de forma alguma. Dá para comer bem, sim, uma comida rapidinha que você aquece. Eu tenho estudado bastante. Já pesquisei, conheço trabalhos, tenho colegas que trabalham já com esse mercado. É um trabalho muito bom, muito impecável e que está super em alta. Sem dúvida. E que é extremamente necessário quando se fala em qualidade de vida. Sim, porque as pessoas hoje trabalham muito mais, não tem tempo mais de ir para casa, ter aquele tempinho de fazer a própria comida. Então, ter uma comida de qualidade, né, com produtos bons, orgânicos, uma comida bem feita, natural, a prática que você só aquece e pode comer, eu acho essencial. Vou apostar nisso. Com aquele saborzinho caseiro mesmo, que é o que falta no nosso dia a dia. Vou tentar trazer essa lembrança de casa aí, do tempero da mamãe, da vovó. Sem dúvida. Então, comidinha mineira com um toque do sul e uma pegadinha Masterchef. Exatamente. Já está convidadíssima, tá certo? Para a gente fazer uma prova uma aqui. degustação ao vivo aqui no programa, tá certo? Eu vou aceitar. Ana, quero agradecer imensamente, primeiro pela simpatia, tá certo? Não é à toa que fez tanto sucesso no programa, né? Não é só a questão gastronômica aí que conta para a TV, né? Mas que bom que você junta as duas coisas, né? O talento, a mão para a cozinha e tamanha simpatia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse momentinho. Muito obrigada. Bom, então hoje à noite, a partir das 20 horas, termina a missa em italiano, né? A gente tem a abertura oficial da festa de San Genaro e, na sequência, lá no espaço Claretiano, dentro da festa, a gente tem a Ana aí com essa
Aula Gastronômica Show, tá certo? Com os seus pratos você pode conhecer um pouquinho mais de perto e é mais um dos diferenciais da 26ª San Gennaro. Nós vamos para o intervalinho, na sequência o tema é biometria nas eleições. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós conversamos agora com o juiz eleitoral. Doutor Fábio, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Eu é que agradeço todas as vezes que eu preciso aqui dar algum recado da Justiça Eleitoral Estadual, sou bem recebido. Muito obrigado. Doutor, acho que a primeira questão da Justiça Eleitoral é enfatizar aí da mudança do cartório eleitoral que não está mais no fórum. É verdade, a gente tem tido o problema ainda da pessoa que vai ao fórum procurando o cartório eleitoral. Não existe mais cartório eleitoral no fórum. As pessoas, mas tem 2 cartórios. Não, tem 2. Aquele cartório fechou e mudou. Ele foi lá para Chiquinho Arantes 534. Olhei aqui para não esquecer o nome. Pertinho da Escola Washington Luiz, atrás ali quem sai do centro, indo em direção às Andradas, mais ou menos na altura da Padaria das Andradas. A nossa rua tem um bar na esquina ali, Bar do Amélio. Do Bar do Amélio. Isso, é ali. Quem vai no Bar do Amélio vai achar o nosso cartório eleitoral. Não vai ao fórum. O fórum não tem mais justiça eleitoral. E que, de certa forma, deu um pouco mais de comodidade para a própria estrutura do fórum, que estava sobrecarregado, e para a justiça eleitoral. Sim. Quem vai agora no cartório eleitoral novo está melhor atendido, mais espaço para a biometria, que é o nosso assunto principal aqui. E o fórum ganhou novas salas, vai ter mais gente melhor instalada lá. Foi melhor, a mudança foi melhor. Para vocês, público, e para nós, que somos os prestadores de serviço. E como é que ficou para o doutor Fábio, que está no gerenciamento das estruturas, com 2 casas para gerenciar? Então, agora, o juiz eleitoral é sempre um juiz estadual que acumula essa função. Já foram outros juízes, dessa vez é a minha. E eu acumulei essa de eleitoral e também a diretor do fórum. Então, resolvi 2 coisas. Como juiz eleitoral, eu quero dizer uma coisa aqui também, uma antevisão. Nosso cartório eleitoral hoje atende o município de Batatais e o município de Brodowski. Em breve tempo, questão de meses, o município de Brodowski não vai ser mais atendido aqui em Batatais. O pessoal de Brodowski vai se reunir, vai ser atendido lá em Jardinópolis. Era uma reivindicação deles até, de que tinha que pagar pedágio, que era mais difícil, que Jardinópolis seria mais próximo. O TRE fez uma revolução aí, extinguiu vários cartórios, resumiu, está economizando dinheiro e Batatais se manteve, mas perde Brodowski em favor de Jardinópolis. Logo, logo, aí quem é de Brodowski vai ter que ser atendido em Jardinópolis. Mas eu volto aqui, vou na cidade de Brodowski, vou na rádio que tiver lá para deixar bem claro para o cidadão lá. E o cidadão de Batatais vai ficar com o cartório só para ele. É a hora da gente fazer, então, a biometria, minha gente. Vamos lá, que a biometria é o futuro. E que, de certa forma, essa questão da transferência fica um pouco mais equitativo, porque a gente estava com um número grande de eleições eleitorais aqui, e dividindo com Jardinópolis dá um fôlego. Jardinópolis estava com menos, estava correndo o risco de ser extinta como cartório eleitoral e juntar com o Ribeirão Preto, que seria um absurdo. Então, juntam os 2 menores e formam um cartório. As 2 cidades continuam sendo atendidas. Foi melhor assim. Batatais perde, mas também ganha, né? E biometria, né, doutor? Para quem não sabe o que é essa palavra, vamos explicar, né? Biometria é um método de identificação individual que é baseado nas medidas biológicas. Então, é muito bonito falar assim, mas é fácil explicar. Sabe aquele lugar que você põe o dedo lá no banco, que já te identifica como titular do banco? Tem casa hoje que você abre com a biometria? Tem carro que você liga a biometria. É a forma mais segura e mais precisa de identificar individualmente uma pessoa. A Justiça Eleitoral se vangloria muito de ter um sistema de votação em termos mundiais, de alta qualidade e de grande confiabilidade. Tudo que falam que a urna eletrônica é capaz de ser violada, eu posso dizer, é mentira. É muito difícil, é uma coisa muito intrincada. A urna dá qualidade no serviço eleitoral. Só que a gente tem o outro lado, o lado do eleitor. Quem é essa pessoa que está indo votar? Com a biometria, não tem mais erro. Vai ser uma identificação, olha, melhor que essa, só aquela da íris, que vê o olho. Seria assim coisa para a NASA, da íris. Para nós, a biometria seria perfeita. Vamos melhorar a qualidade dos nossos serviços eleitorais. O que junta com isso? Junta com isso que já existe um projeto de lei, já existe uma lei aprovada que cria uma identificação civil nacional. E essa identificação civil nacional vai levar em consideração
dados biométricos. Nós não vamos ter mais essa palhaçada do sujeito que é condenado no Rio Grande do Sul com o nome de um sujeito lá do Mato Grosso. E você não consegue provar o óbvio, que aquele não é o sujeito. Vamos acabar. A nossa tendência é ter um documento nacional de identificação único, RG, CPF, documento de habilitação para dirigir, que vai começar aqui. O futuro é aqui. Quem vai do cartório eleitoral agora está assinando a carta para um futuro melhor. E que, de fato, nós vimos resultados pontuais nessa questão da biometria, né? Aqui, na nossa região, a primeira cidade foi Nuporanga, né? Completamente estruturada nesse sentido, e viu-se claramente a importância, porque o número de eleitores despencou. Isso faz uma revisão do cadastro de eleitores meio que indiretamente. Né? Isso mesmo. Nós não podemos ficar atrás. Eu que não sou batataense, estou brigando para não podemos ficar atrás dessas cidades menores, não. Batatais tem que conseguir chegar a um grande número de biometria. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com 36 mil eleitores, só 13% deles fizeram a biometria. A grande parte não fez. E a campanha nacional do TRE agora é: vamos fazer a biometria. A biometria ainda é facultativa, mas em breve vai se tornar obrigatória. E quando se tornar obrigatória, vai ser aquela questão do brasileiro, congestionamento, fila, ninguém consegue fazer, se atrasa para fazer, demora mais tempo para fazer. Por isso, aqui em Batatais, além da campanha nacional, nós vamos fazer uma campanha local. Eu, pessoalmente, meu pessoal do cartório eleitoral, vai começar a visitar empresas que queiram nos ajudar na biometria. Então, o juiz eleitoral vai à empresa com o cartório eleitoral, explica, fala em detalhes o que é necessário e convida. Senhor empresário, o senhor nos ajudaria de meia em meia hora levando 6 eleitores no cartório eleitoral? A gente é capaz de atender os 6 de uma vez, devolver outros 6 e a gente marca aquele dia para aquela empresa que sai com o selo de amiga da Justiça Eleitoral. O que ganha a empresa? Você não vai ter os empregados saindo variadamente para fazer isso. Você vai conseguir fazer isso com data e hora marcada e exclusividade. A gente quer beneficiar, quer incentivar, quer ajudar, mas as empresas têm que nos ajudar. Já recebi, hoje vou lá na Unimed, agradeço já o pessoal da Unimed, porque nós vamos lá fazer esse primeiro. Já tem outros mercados real, outros mercados estão interessados, mas eu vou lá na Unimed, mas eu tenho que sair antes de começar a São Genaro, que eu quero ir na São Genaro. Nós falamos um pouquinho a respeito de biometria, essa revolução aí na justiça eleitoral e que garante uma questão que se fala muito na justiça eleitoral, que é a questão da segurança e da transparência nas nossas eleições, que todos os anos são questionadas, mas que são modelo para o mundo. São modelo para o mundo, os países vêm aqui e ficam impressionados. Os americanos não querem voltar atrás do sistema deles, que é muito tradicional, mas eles já deram o selo de garantia. A justiça eleitoral do Brasil funciona, em termos de respeitabilidade, funciona. Agora, se o voto está surtindo o efeito que as pessoas querem, não é mais problema da justiça eleitoral. Mas, com a biometria, até aquele a mais, de dizer assim, eu tenho certeza que estas pessoas votaram nestes candidatos. É muito bom para um país poder dizer isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda mais quando a gente vive esse caos, né, em alguns países, né, a América Latina não está muito longe disso, em toda a estrutura, de questionamentos constantes de eleições, de plebiscitos, entre outras ações. O que eu acho é que exercer a democracia, votar de tempos em tempos, escolher, seja mais à direita, seja mais à esquerda, depois escolher outro, é a melhor forma da gente manter a democracia funcionando. E a justiça eleitoral é o meio, é o caminho de fazer isso. Perfeito. Há um fator primordial aí com a biometria. Nós já falávamos do dado de algumas cidades, né, que você teve uma redução no número de eleitores, que de fato desfaz também o mal-entendido das eleições, que era a questão das abstenções. Isso, ficava muito alto as abstenções, eram pessoas que não tinham que estar ali constando. Então, a biometria aqui em Batatais vai acabar fazendo indiretamente isso. Falando nisso, quem é que tem que fazer a biometria? Toda pessoa que é apta a ser eleitor. Quem são aptos a ser eleitor? Facultativamente, os analfabetos. Eles não são obrigados a votar, mas eles podem votar. Se quiserem votar, são eleitores, terão que fazer a biometria. Se não são eleitores, terão que se cadastrar. As pessoas de 16 a 18 anos, facultativo o voto também.
Se é eleitor, tem que ir lá fazer a biometria. Se não é eleitor, vai se cadastrar através da biometria. Obrigatórios, dos 18 aos 70 anos, todos nós somos obrigados a votar e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quem não vota, quem não justifica, tem um pontinho negativo lá, não vai poder passar em concurso, não vai poder ganhar licitação, e é fácil votar e é fácil justificar. Mas essas pessoas, 18 a 70, vão ter que ir lá fazer a biometria. Mais de 70 é facultativo. Se quiser votar, vai ter que fazer a biometria. O que precisa para fazer a biometria? Fazer um cadastro no site do Tribunal Regional Eleitoral, www.tre-sp-jusbr. Cadastrou-se lá, vai dar dia e hora de opção para você comparecer ao cartório eleitoral. O que tem que comparecer? Documento válido com foto. Esse documento tem que ter pai, mãe, filiação. Se tiver o título de eleitor, comparecer com o título de eleitor. Se não tiver, se for fazer a primeira inscrição, você vai receber seu título novo lá. Precisa também do documento de moradia, comprovação de moradia. Esse é o que está mais dando problema no nosso cartório. As pessoas não comparecem com ele ou comparecem com coisas muito antigas. A Justiça Eleitoral exige um documento que tenha 3 meses de emissão. E qual documento? Qualquer documento. A gente aceita a água, a luz, o telefone, aqueles que são mais conhecidos, mas também nós aceitamos uma carta que você recebeu na sua casa, que está lá postado, que foi há menos de 3 meses. Se você mora com seu pai e sua mãe, a conta no nome do seu pai e da sua mãe. Você mora com seus avós, só levar a certidão de nascimento para a gente conferir se são os seus avós. Então, são documentos básicos. Se a pessoa pensar, consultar o TRE, vai saber o que é. E eu reforço, o juiz eleitoral de Batatais quer visitar as empresas de Batatais, quer fazer um trabalho individualizado com as empresas, levar a minha equipe lá, dar todas essas orientações detalhadas para que os funcionários saibam exatamente o que trazer e marcar dia e hora para os funcionários daquela empresa irem ao cartório, serem atendidos com exclusividade, com rapidez, deixando essa empresa livre daquela correria que vai acontecer quando nós estivermos próximo das eleições. E é fundamental isso, né? A gente sempre tem essa mania da última hora, aí vira um transtorno, porque aí quer se jogar a culpa para a Justiça Eleitoral, né? Então a gente está claro disso, né? Tem um tempo para se fazer isso, né? A gente tem um índice interessante aí dos 13%, mas que dá para melhorar muito. Muito. Uma cidade como Batatais, organizada, pacata, ordeira, eu não acreditei quando eu vi os números. Não pode ser que o batatense não está fazendo isso aqui. Nós vamos fazer, vai fazer, agora vai fazer. E fica também para o cidadão comum, né, de entrar em contato. Né? Acho que nós temos no cartaz aí o site, deixa eu pedir para a Dani colocar na câmera 2 aí, tá certo? Isso. tre-sp.jus.br, tá certo? tre-sp.jus.br. Se você der também um Google lá, biometria, vai aparecer. O Tribunal Regional Eleitoral vai aparecer aí esse passo a passo para o agendamento. Aqui em Batatais, lá na Chiquinho Arantes, se quiser ligar no cartório eleitoral, 3661-0193, nosso chefe lá é o Denner, ele é capaz de esclarecer tudo. Se ele puder, ele marca até o dia e a hora para você. A regra é através do site do TRE. Mas se ele puder, tiver um encaixe lá, ele marca para você. Também, né, pensando na questão da rotina aí do cartório eleitoral, etc., ele funciona também, e aí a gente repete isso, né? Olha, não votou em alguma eleição passada, precisa regularizar a sua situação. É como a gente dizia, olha, você está impedido de participar de concursos, de outras ações, então procure o cartório, regularize, não deixe abrir o concurso, abrir o edital. Para depois ver. E as multas são irrisórias, R$3,50, R$7,50, você resolve sua vida com dinheiro de trocado, entendeu? E é tão importante você estar regular. Muda o seu status quando você vai fazer alguma coisa, a empresa vai hoje no site do TRE e na hora olha e fala, você não está regular com a Justiça Eleitoral, é tudo informatizado, então para que passar essa vergonha por tão pouquinha coisa? Perfeito. Doutor, falando um pouquinho mais da questão da mudança de Brodowski para Jardinópolis, né, a Tânia perguntando a esse respeito, né, para o eleitor não muda nada.
continuam existindo todas as sessões eleitorais, o seu local de votação vai continuar o mesmo, você continua eleitor de Brodowski, só que o lugar que você vai fazer essas regularizações, inscrições, vai mudar. Você não vai ser atendido em Batatais mais. Dentro, em breve, questão de meses, vai ser lá em Jardinópolis. Vai mudar para os políticos de Brodowski que ficavam aqui, né? Tinham que vir para cá para acompanhar. Agora vão ter que ir lá, porque o eleitoral tem esses dois lados, cadastro eleitores, mesários, e o outro lado, cadastro político, o partido, julga as contas, tem esse outro lado também. E que também estão cada vez mais rígidas. Né? Sim, a lei das inelegibilidades tenta enquadrar ao máximo os políticos para falar, nós queremos gente que tenha a tal da ficha limpa. Né? E a Justiça Eleitoral bate em cima disso, e o juiz eleitoral julga justamente isso. Abuso nas eleições, se aquele candidato preenchia os requisitos, se ele abusou, se ele teve uma condenação criminal. Estamos aí na época do Lula, inegável, todo mundo esperando se ele vai ser condenado em segundo grau ou não, e tantos outros políticos esperando para ver se ele vai ser apto a ser candidato ou não. Uma lei eleitoral que quer depurar a qualidade dos nossos políticos. Também se observa aí a questão da discussão, né, ampla de uma reforma eleitoral, e que parece que não vai haver tempo para isso. Olha, essa parte é a parte depois que a Justiça Eleitoral entrega o diploma, vamos dizer assim. Quem vai ser político? Quem vai ser o eleito? E querem mudar mesmo o nosso sistema hoje proporcional. Olha, vota-se numa sigla, ela elege alguns até chegar no último eleito. Agora não, eles querem os mais votados e alguns que seriam proporcionais. Eu não tenho opinião formada como juiz, não poderia nem dizer para vocês aqui se isso é melhor ou é pior, mas que o sistema político no nosso país tem que mudar, isso eu tenho certeza. Alguma coisa tem que ser feita para que essa representatividade chegue mais próxima ao cidadão e que o político veja aquele cargo que ele exerce como um serviço público em favor de pessoas bem determinadas, e não que ele se sinta livre para fazer o que lhe convier sem prestar contas à sociedade. E porque, de certa forma, a nossa legislação hoje ela criou uma distância entre o eleitor e o político. Sim. Quanto mais distante da cidade, mais distante fica. A verdade é que nós moramos no município. O resto é tudo abstração. O Estado de São Paulo é uma coisa maior e abstrata, é a União Federal mais abstrata ainda. A gente perde um pouco essa noção, ainda mais num país continental como o Brasil. Mas veja que na política municipal, o eleitor também não fica atento e cobrando os seus políticos durante todo o tempo. Batatais é exceção. Eu vejo que a coisa aqui é bem participativa. Mas pense em termos de Assembleia Estadual. Você lembra quem você votou? Você acompanha o que o seu candidato estadual faz? Aí vai para o federal, fica mais abstrato ainda. Só as diretas, que são os presidentes, o senador, que a gente vê muito perto. Então, acho que alguma coisa tem que fazer aí. Mas é cultura também. O brasileiro é democracia jovem. Não faz tanto tempo que a gente está elegendo, não. São poucos ciclos. Espero que essa geração, você, 16 a 18 anos, vamos nos cadastrar facultativamente lá, vamos começar a votar, vamos começar a dar outros rumos para esse país. E de fato, né, doutor, a gente acaba acompanhando essa rotina e muitas vezes a gente fica na mão de quem está querendo defender o seu cargo e não a população. Exatamente. Então, toda vez que se fala em reforma política, ela interessa muito mais aos políticos do que aos eleitores. E a política, o Congresso Nacional, a Câmara, ela representa vários segmentos da sociedade. E eles acabam tendo que fazer uma lei única. E aquilo fica uma coisa meio... representa um pouco o lado da direita, representa um pouco da esquerda, os trabalhadores, os empresários. A lei, as decisões políticas são sempre colegiadas e demandam abranger vários interesses. Então, saem essas coisas que a gente não entende, às vezes. Né? A gente não entende. Eu mesmo, como juiz, muitas vezes falo, nossa, por que fizeram uma lei assim? Né? Mas é porque a lei é o reflexo de uma sociedade em constante evolução. Perfeito. Doutor, eu quero
agradecer sempre a parceria, a presença aqui com a gente, na divulgação dos dados. Sabe que a emissora está sempre de portas abertas para não só a Justiça Eleitoral, mas para toda a Justiça aí, divulgar as novidades das suas ações e parabenizar pela condução e pela antecipação desse trabalho ligado à biometria, que é fundamental. E reforço aqui, procure o cartório eleitoral, faça o seu registro biométrico, não deixe para amanhã, porque quando for uma exigência, aí você vai ver o quanto o brasileiro que deixa para a última hora sofre em fila. Isso, não deixe para a última hora. Hoje eu vou lá na festa de São Genaro, mandei colocar cartaz lá. E todo mundo que vê um cartaz, eu não quero que lembre do juiz eleitoral. Se me vê lá, não lembra, lembra assim, eu tenho que ir fazer a minha biometria, vou marcar o dia. Se eu for empresário, eu poderia ajudar na biometria, colaborando com essa ideia do Dr. Fábio. Eu ficaria muito feliz hoje lá. Maravilha. Doutor, estamos sempre de portas abertas. Agradeço, muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. E, na sequência, nós entramos aí com a programação do Festival Gastronômico e Cultural de San Gennaro, com o Miss Italiano e com todas as ações da festa que começa hoje lá no Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Nos vemos lá.